Jesus, o Salvador, venha adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, venha adorar. Adora a Deus, maravilhoso e grande é, venha adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão, venha adorar. Adora a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar. Adora a Deus, o Deus em carne, o homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei, venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei, venha adorar. Adora a Deus, quem nos comprou no Calvário, venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu, venha adorar. Adora a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar. Adora a Deus, o Deus em carne, o homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor. Quando a luta se acirrar, nos une a ti, Senhor. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal. Faz o leal sempre firme estar, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, nos veste teu amor. Defrontamos o porvir, confiados no Senhor. Faze-nos amáveis e puros sempre estar,
Oremos para que esse amor jamais possa acabar. Em nosso lar abençoar, ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Boa noite, amados irmãos. Privilégio poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com todos. Deus possa nos dar um tempo muito bom, abençoado, e possamos entender a palavra do Senhor de uma forma que possamos ser edificados. Vamos orar. Em seguida vamos começar o nosso tempo de estudo. Louvamos a Deus pelo tempo de louvor que tivemos, né? E agradecemos ao Senhor por esse momento de aprendizado da sua santa palavra. Então vamos orar, em seguida vamos dar início ao nosso tempo de estudos. Soberano Deus, gracioso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por tua santa palavra, obrigado pelos louvores apresentados a Ti, em
oferta agradável por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos fortifica na tua graça, nos abençoa, supra as necessidades daqueles que estão necessitando e também, ó Pai, cuida da saúde física, ó Pai, dos irmãos que estão enfermos e também da saúde espiritual daqueles que necessitam. Te peço que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça, Pai, a cada dia. Te peço, ó Deus, que tua santa palavra possa nos ajudar, nos fortificar, ó Deus, penetrar nas nossas mentes. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, amados irmãos. Como eu disse, é um privilégio poder compartilhar da santa palavra do Senhor com os irmãos, assim como Paulo, né, e outros autores também da Bíblia tiveram com certeza a maior consideração, né, a maior alegria em compartilhar a palavra de Deus com outros irmãos. E a gente sabe que Paulo se comunicava mediante cartas, né, então ele escreveu suas cartas, chamadas cartas paulinas, né, 13 cartas. Então, ele direcionou a várias igrejas, né, diferentemente de como nós nos comunicamos hoje em nossos dias, né? Hoje nós temos outros meios de comunicação e não necessariamente precisamos escrever, né, com a mão. Temos e-mail, né, temos computadores que podemos digitar e enviar e-mails que seriam equivalente a cartas naquela época. E mesmo escrevendo em papel e caneta, hoje nós temos canetas melhores, né? Papel muito melhor. Então naquela época tinha muitas dificuldades, né? E também como conservar, né, esse material. Então hoje nós temos, de certa forma, algo melhor em nossas mãos, mas louvamos a Deus pela vida desses homens que serviram a Deus e que foram usados pelo Senhor para escrever, né, essas cartas, escrever os evangelhos, escrever os outros livros do Antigo Testamento. Então, nós louvamos a Deus por isso. E, mediante essa introdução, eu queria, nessa noite, dar uma introdução a uma carta que Paulo escreveu a uma determinada igreja. Então a gente vai ver uma parte histórica e, se Deus permitir, dar um panorama de toda a carta que nós iremos começar a estudar no decorrer dos cultos. Então, Deus permitir, na próxima quarta agora, a gente já vai dar continuidade ao estudo dessa carta. Então, a carta que nós iremos estudar é a carta aos Filipenses, a carta que Paulo escreveu a essa igreja. Então, nós vamos ver uma parte histórica daquilo que antecedeu a carta, a escrita, né, a ida de Paulo lá, um pouco do contexto um pouco do contexto da cidade, muito tempo antes, né, de Paulo chegar lá. Também na época que Paulo chegou lá, alguns acontecimentos. Nós vamos ler algo que está escrito ali no livro de Atos, né? Então a gente vai ver um pouco desse panorama para a gente compreender e tirar também, enquanto a gente for lendo e explicando um pouco, entendendo um pouco de como era, né, a história ali, a gente vai tirando algumas aplicações para nossas vidas, né? Sempre tem, né? Claro, baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz. Tá bom, irmãos? Então, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Então, vamos ver uma parte histórica da cidade. Então, Filipos foi uma cidade conquistada por Filipe II. Então, Filipe II era pai de Alexandre o Grande, né? Então, Alexandre o Grande foi um dos cabeças aí
Império Grego, né, que conquistou ali toda aquela região, podemos dizer que o mundo antigo, né. Então teve vários impérios, Império Assírio, né, Império Medo-Persa, Império Grego e também Império Romano. Na época que Paulo estava fazendo as suas viagens missionárias, o Império Romano que comandava toda aquela, podemos dizer que o mundo, todo aquele mundo antigo ali era dominado pelo Império Romano. Então, Filipos ela foi conquistada muito tempo antes, uma cidade ali na região da Macedônia, né? Então, ela foi conquistada por Filipe II, que é justamente o pai do Alexandre o Grande, mais ou menos 350 anos antes de Cristo. Então, os 350 anos antes de Cristo, e olhando aí, seria no período, né, interbíblico, né, que foram 400 anos de silêncio. Então, 400 anos antes de Cristo, né, entre o final da escrita do último livro do Antigo Testamento, aí passaram-se 400 anos e veio Cristo. Então, nesse período, né, encaixa muito bem o período aí que Filipe II conquistou ali essa cidade, a cidade de Filipos. Então a cidade era muito rica em ouro e isso com certeza chamou a atenção de Filipe. Filipe II, para poder conquistar essa cidade. Imagine aqui na Pavuna, né, ou qualquer outra cidade aqui do Ceará, as pessoas sabendo que há muito ouro lá. O que aconteceria? Normalmente, hoje em dia, o governo tomaria de conta, né? Mas antes disso, a população ela espalharia a conversa e as pessoas com certeza iam para lá. Hoje não tem essa questão de conquistar, mas com certeza chamaria a atenção das pessoas, né? Foi isso que aconteceu. Então, naquela época, quem tinha mais poder conseguia conquistar mais terra, mais propriedades, né? Então Filipe II conquistou essa cidade por causa daquilo que a cidade chamava a atenção, né? Chamava porque tinha muito ouro ali naquela cidade. O nome anterior da cidade não era Filipos, né? Então Filipos passou a ser chamado por causa de Filipe II, né? Então deu seu nome à cidade. A cidade, o nome da cidade, antigamente, antes de ser chamado de Filipos, era Crenides. E passou a ser chamada Filipos após Filipe conquistar essa cidade 350 anos antes de Cristo. No ano 42 a.C., houve uma batalha entre o exército de Antônio Otávio e os Brutos e Cássio, né, na Batalha de Filipos. Depois da batalha, Filipos se tornou uma colônia romana. Então, teve essa época aí, né, que foi 350 anos de Cristo, que Filipe conquistou e colocou o nome da cidade, né, transformou o nome da cidade, e depois teve essa batalha entre Antônio Otávio e Brutus, Antônio Otávio contra os Brutos e Cássio na cidade de Filipos, né? E aí, devido a essa batalha, a cidade passou a ser uma colônia romana. Como vemos lá em Atos, você abra lá sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 16, e versículo 12. Diz assim: E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então Paulo relatando aqui algo que aconteceu com ele no seu percurso e na sua viagem missionária. Então Filipos localizava-se, como o texto aqui falou, né, na região da Macedônia. Na cidade não havia sinagoga. Algo pertinente, né, que era o lugar que Paulo visitava primeiro.
Mas por que Paulo visitava primeiro as sinagogas? Em toda cidade que ele ia, porque ele levava o evangelho primeiramente aos judeus. Então a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam. E Paulo ia lá, primeiramente nesses lugares pontuais, né? Sabia onde havia judeus lá e levava a mensagem do evangelho primeiramente a judeus, né? Como ele próprio fala nas suas epístolas, primeiramente aos judeus, gregos, né? E assim sucessivamente, aos gentios. Essa consideração é devida, né, a Cristo, né? Cristo era um judeu e o evangelho e as bênçãos vieram, né, de lá. E louvamos a Deus por esse povo, né, por a vida dessa nação. Então, por esse motivo que Paulo sempre visitava primeiramente as sinagogas. A primeira vez que Paulo visitou a cidade foi na sua segunda viagem missionária. Lembra que Paulo fez 3 viagens missionárias. A primeira, Paulo não chegou até a Ásia Menor, né? Ficou ali naquela região da Galácia e voltou. A segunda viagem ele foi até a cidade, até ali a Grécia, né? E voltou. Então foi nessa segunda viagem missionária que Paulo passou por Filipos. Então na sua viagem, em sua companhia, Paulo estava com Silas e Timóteo. E aqui, irmãos, podemos tirar uma grande lição para a nossa vida. O zelo de Paulo para com a obra missionária, a seriedade. Então também a questão aqui, Paulo não estava só. O zelo, né? Ele tinha um cuidado. Então a igreja, ela precisa também ter esse cuidado. Assim como Paulo teve, de andar ou enviar missionários, não só, né, de um, enviar mais de um. Por mais que seja um gasto a mais, mas precisamos primeiramente nos alicerçar, nos equipar, nos preparar para poder enviar uma equipe de missionários ao campo, fazer parcerias, né, com outras igrejas. Então isso aí seria algo interessante a se observar. Então Paulo, ele não costumava andar sozinho, tinha sempre alguém próximo dele ali para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Lembra que a primeira viagem missionária que Paulo fez, ele foi também com Marcos, né? E teve uma discordância entre eles, mas Paulo não foi a sua segunda viagem missionária sozinho. Ele levou quem? Ele levou Silas com ele, né? Então Paulo, ele sempre andava acompanhado de alguém. Quando Paulo estava na região frígio-gálata, tinha a intenção de passar pela Ásia Menor, onde ficava, por exemplo, a cidade de Éfeso. Mas, como os nossos planos são diferentes dos planos do Senhor, né? Então Paulo, ele foi constrangido pelo Espírito Santo a priorizar outro campo. Chegando a Troade, teve uma visão do varão macedônio, pois na Macedônia havia urgência. Então nós vemos, né, que os nossos planos, não é errado fazer planos, não é errado você planejar algo. Paulo planejava passar pela região ali da Ásia Menor. Onde ficava a Ásia Menor? A Ásia Menor ficava ali onde hoje é chamado Turquia. Então a Turquia fica, podemos dizer, eu vendo um relatório sobre as antigas igrejas, que eram as 7 igrejas lá de Apocalipse, que justamente ficava aí na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, vendo as ruínas. Nós podemos ver ali algo interessante, que ele fala que ali é onde divide, né, os continentes da Ásia e também da Europa. Poucos quilômetros dali, só você atravessar uma ponte você chega na Europa. E fazendo o inverso, chega na Ásia. Então ali onde ficava a Ásia Menor, hoje é
a Turquia, o lugar que Paulo planejava passar por lá. Mas, como nós podemos ver lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, do 6 ao 10, diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, a questão de prioridades, né? A questão de urgência em cada lugar. E aqui, peculiarmente, havia uma certa urgência naquele lugar. Então não era o tempo ainda de Paulo pregar o Evangelho ali na Ásia Menor. Deus, mediante o seu Espírito Santo, concedeu a Paulo uma revelação que ele deveria passar ali a Ásia e chegar até a Macedônia, para ali pregar o Evangelho do Reino. E o lugar que Paulo, um dos lugares onde Paulo deveria passar e chegar, era justamente em Filipos, aquela região da Macedônia. A região da Macedônia onde aquelas igrejas que eram pobres, né? Como a gente viu em um estudo passado, que eu expus, a questão das ofertas, onde ficavam algumas igrejas que queriam compartilhar, mesmo nas suas dificuldades e perseguição, compartilhar com aqueles necessitados. Ofertar, dar algo em troca daquele povo que vos deu, podemos dizer que o Evangelho, que é o povo judeu, né? Então, os irmãos de Jerusalém estavam passando por necessidade, e aqueles irmãos de lá, da região da Macedônia, onde havia uma certa urgência, como o próprio Espírito Santo revelou a Paulo, esses irmãos convertidos queriam ajudar os irmãos ali de Jerusalém. Então, irmãos, Paulo tinha os seus planos. Talvez antes de ele viajar, combinando ali com Silas, talvez eles planejavam, né? Não está nada revelado sobre isso, não estou afirmando nada, mas eles poderiam ter pensado e planejado algo do tipo. Ou então, à medida que eles iam viajando, eles diziam: não, vamos passar por ali, por acolá, por tal cidade, ali tem um povoado, vamos passar lá. Mas Deus tem seus planos. Então, como eu estava falando de planos, né, a gente pode fazer planos, né? Podemos muito bem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Talvez algumas coisas saíram do nosso planejamento, do nosso padrão esse ano. E temos de nos adaptar a uma nova realidade, a um novo sistema. Então, mudar não é fácil. Sempre quando eu trabalhava em alguma empresa que aí ia fazer alguma mudança, eu estranhava. E achava: não, acho que isso não vai dar certo. Mas com o tempo você vai se adaptando. É igual o preço do combustível, né? Sempre está aumentando o preço do combustível. Aí você acha que você não vai chegar a se adaptar com aquilo. Mas cada vez que aumenta, que passa um tempo, você esquece. Não, aí já fica normal para você, né? Mas quando aumenta de novo, você, o preço da gasolina subiu de novo. Mas essa questão da mudança de planos. E Deus, Ele tem os seus planos. E os seus planos são maiores do que os nossos.
Eu sempre lembro do exemplo de Jonas. Jonas, ele tinha os seus planos. Ele não queria obedecer a Deus. Por causa, ele sempre dizia, né, que Deus iria mudar os seus planos, né? A mensagem que Jonas ia levar era realmente de castigo. Não era uma mensagem, podemos dizer que é uma mensagem evangelística, mas era uma mensagem era um decreto do Senhor. E aquele povo, mediante aquele decreto, se arrependeu dos seus pecados e clamaram por Deus, pela misericórdia do Senhor. E o Senhor poupou aquela geração. Mas o plano de Deus era enviar, né, como enviou, Jonas até Nínive. Mas Jonas quis mudar os seus planos. E veja no que deu. Às vezes nós queremos mudar os planos. Nós vemos como Deus está agindo, como Deus tem planejado, como Deus talvez tenha lhe chamado para algo, e você tenta mudar os planos de Deus. Querendo enquadrar Deus e sua palavra dentro do seu planejamento. Talvez, irmãos, isso seja muito perigoso. Tome cuidado, né, com os seus planejamentos. Tome cuidado com a sua vida. A questão também de pecados. Isso é muito sério, né? Então, se você pode já estar no momento vivendo algo ou fazendo pequenas coisas que vão levar para algo ruim. Talvez você não esteja nem planejando, mas você esteja agindo. E isso vai levar. E a palavra diz assim, não faça isso. Isso vai levar para algo ruim. Textos da Bíblia talvez entrem na sua mente. E aí ele confronta, mas você tenta apagar aquilo que a palavra de Deus diz. Tentando cauterizar ou, de certa forma, né, cauterizar a sua mente para não ser sensível à palavra. Ou tentando encobrir o seu ídolo do coração. Então, tome cuidado. Né? Sabe que os planos de Deus, aquilo que a sua palavra diz, é maior do que nossos planos. Nós podemos ir por fazer algo que desagrada a Deus, ou sofrer, com certeza, as consequências do nosso pecado. Possamos atentar para essas coisas. Muito bem, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo nessa noite, lembrando daquilo que eu estava falando, né, sobre os planos. Então, devemos ter cuidado dos nossos planos e sempre pedir a direção do nosso Deus. A igreja, continuando o nosso estudo, a igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Apesar de não haver sinagoga em Filipos, né, como eu falei, é o costume de Paulo, em primeira onde? Justamente aquilo que você pensou. Na sinagoga, pregar o evangelho primeiramente aos judeus. Então era costume de Paulo fazer isso. Outra coisa que eu falei aqui, que Filipos foi onde Paulo fundou a primeira igreja na Europa. Certo? Então, apesar de não haver sinagoga em Filipos, Paulo e Silas saíram num sábado a um lugar de oração, que supostamente era o lugar onde os judeus se encontravam, lá em Atos 16 e 13. Diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então era um lugar que possivelmente
estariam ali alguns judeus. Não havia ali uma sinagoga, mas poderia ser um lugar onde havia ali uma reunião de judeus. Então, para haver uma sinagoga em uma cidade, precisaria ter um número X de homens, né? E creio que homens judeus. Era costume de Paulo ir primeiramente na sinagoga. Então, lá em Atos 17, de 1 a 13, vai nos falar sobre isso que eu estou falando, né? Ser o costume de Paulo e primeiramente nas sinagogas. Diz assim, Atos 17, do 1 ao 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Você vê no versículo 2, né? Segundo o seu costume, foi procurá-los. Aí, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Então você vê onde Paulo sempre ia, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, segundo o seu costume, então era costume de Paulo e primeiramente levar a mensagem da salvação em Cristo Jesus aos judeus. E foi, continuando aqui, e foi o lugar onde encontraram Lídia. Lídia foi a primeira convertida naquela cidade. Lá em Atos 16, 14 e 15 diz assim: certa mulher chamada Lídia, que não é a Lídia aqui do pastor de Assis, não é a filha dele, só para descontrair, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então você vê a primeira pessoa, o primeiro fruto ali daquele trabalho. Como as pessoas, né, apenas escutando ali, né, Lídia, ela creu na pregação da palavra do Senhor, a revelação, aquilo que Deus havia mostrado, né, o sacrifício de Cristo, né. Então era um evangelho puro e simples que Paulo levava aquele povo. Provavelmente a igreja se reunia na casa de Lídia. Então, os irmãos que iam se convertendo provavelmente se reuniam na casa da irmã Lídia, lá em Atos capítulo 16 e 15. Aliás, Atos 16 e 40. Em Filipos, Paulo expulsou o espírito adivinhador de uma jovem que dava lucro a alguns homens daquela cidade. Como consequência, Paulo e Silas foram açoitados e presos. Então, devido o avanço do evangelho naquela cidade, estava incomodando muitas pessoas. E justamente após Paulo fazer esse milagre, Paulo e Silas foram presos. Nós podemos ver isso lá em Atos 16, 22 ao 24. Diz assim: levantou-se multidão unidas contra eles. Os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda segurança. Este, recebendo
Tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, você vê aí a consequência da ação de Paulo, de pregar o Evangelho. Ele foi preso, açoitado e depois amarrado num tronco. Na prisão, houve um grande milagre, um terremoto. Paulo e Silas foram soltos. Lá está registrado em Atos 16, 25 e 26. Mas por trás de tudo isso teve um milagre ainda maior. A conversão do carcereiro e toda a sua família. Lá em Atos 16, do 27 ao 34. Então é uma história bastante conhecida nossa. Vamos só apenas ler alguns versículos aqui desse texto. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então isso após haver o terremoto. Então, no versículo 31, Paulo diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Respondendo à pergunta do carcereiro: o que eu devo fazer? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Aqui nesse texto, algumas pessoas vão interpretar dizendo que é uma promessa que ela se estende até hoje. É uma promessa que se estende até hoje. Dizendo que se uma pessoa da família crer, todas as outras também serão salvas. Mas aqui há uma promessa, mas é uma promessa ali, naquele contexto imediato. Na vida do carcereiro, que se ele cresce, toda a família também dele iriam crer. Isso era uma promessa de Deus, não que se restringisse apenas àquela família, mas que de fato todos eles iriam se converter, iriam aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, não se estende até nós hoje, essa promessa. Tanto é que há famílias no nosso meio, né, das nossas igrejas, que apenas uma pessoa é crente, o resto das outras todas elas não são. E não é o fato de uma pessoa apenas crer que outras da família são salvas automaticamente. A salvação, ela é pessoal, né? Ela é única, ela é individual e ela precisa que cada indivíduo confesse a Cristo como Salvador. Na realidade, muitas pessoas chegam a falecer de uma família onde há um crente que nunca aceitou a Cristo. E o destino dela, infelizmente, é a perdição. Então, é uma questão da gente entender e aplicar o texto dentro do seu contexto. Então, nunca tire o texto do seu contexto. Sempre olhe para esses pequenos detalhes. Então, nós vemos aí um grande milagre, que é o milagre da salvação. Na vida tanto do carcereiro, como na vida dos seus familiares. Então, o que Deus tem feito, né, na vida dessa família. E o milagre tão grandioso que é o milagre da salvação. Um povo que nunca havia escutado do Evangelho, apenas em escutar a mensagem, creu. Então há pessoas ávidas, né, pela mensagem do Evangelho. Então vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de proclamar as suas verdades. Ao amanhecer daquele dia, Paulo e Silas foram libertos. Quando as autoridades daquela cidade souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com grande temor. Atos 2,
Atos 16, eu creio que eu coloquei só os versículos, mas acho que Atos 16, do 35 ao 40. Lá vai falar sobre o momento em que eles vão soltar Paulo e Silas, e eles descobrem que Paulo e Silas são cidadãos romanos. E uma coisa interessante dentro dessa realidade aí é que os filipenses, eles achavam algo extraordinário ser cidadãos romanos. Eles se orgulhavam por ser cidadãos romanos. Às vezes as pessoas focam em um lugar, por aquele lugar ser o lugar mais desenvolvido, mais visto, e por ser natural de tal cidade, as pessoas às vezes se orgulham. Sou natural de tal cidade. Era esse orgulho que as pessoas tinham ali no coração, os filipenses, de ser cidadãos romanos. Mas Paulo, dentro da sua carta que ele envia aos filipenses, ele vai tratar de uma forma combatendo isso. Lembrem-se, irmãos, ele diz que vocês são cidadãos celestiais, cidadãos dos céus, não são aqui da terra. E muitas vezes esquecemos, né? As coisas do mundo, as ocupações, as dificuldades, às vezes nos tiram o foco de que nós somos cidadãos celestes. Não somos daqui. Somos cidadãos celestiais. A nossa pátria está nos céus, não aqui na terra. Os filipenses se apegavam, né, estavam muito enraizados nisso. Paulo escreve a carta aos filipenses também com o propósito de alertar esses irmãos que eles deveriam olhar para o céu, olhar para Cristo, olhar para a promessa da salvação, da sua redenção. E a igreja não passaria, né, a eternidade aqui nessa terra. Nós somos, assim como Paulo encoraja aqueles irmãos ali em Filipos, nos mostra hoje, nós somos cidadãos celestes. E nada que nós tenhamos de uma nacionalidade, ou de qualquer outra coisa, vai nos fazer melhor do que os outros. Nós já temos o melhor, que é a garantia de sermos cidadãos celestes. Então, um pouco aí do panorama histórico da cidade, né, aquilo que Paulo passou ali, naquela cidade, no seu primeiro contato, e também um pouco daquilo que a gente viu também muito tempo antes de Cristo, né, 350 anos antes de Cristo, no período ali interbíblico, que é chamado período de silêncio, né, onde não houve nenhuma revelação. Então, foi esse período ali que Filipe II tomou, né, ganhou, conquistou a cidade. E lembra que eu falei que Filipe II era pai de quem? Pai de Alexandre o Grande. Muito bem. Essa é a resposta que eu queria ouvir se eu tivesse presencial, né? Então, foi esse panorama, assim, antes de Paulo chegar, o período que Paulo esteve lá, e também agora a gente já viu um panorama um pouco do livro. Então, Paulo tem sido aceito como o autor do livro dos Filipenses. Então, não há nenhum questionamento, né, acerca desse assunto, né? Você sabe que se você estudar um pouco de cada carta ou livro, sempre vai haver aquelas pessoas que tentam provar que Paulo ou outro autor de outro livro não foi de fato, aí devido a algumas coisas, devido a algumas características. Mas a carta aos Filipenses tem a sua autoria em Paulo e não é questionada acerca disso, tá certo? O ano da escrita do livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, foi em torno de 61 depois de Cristo. Então, no primeiro século, né? No ano de 61 depois de Cristo.
enquanto Paulo estava em Roma sob sua prisão domiciliar. Então, cerca de 10 anos após Paulo passar por lá, na sua segunda viagem, né? Após 10 anos, Paulo escreveu essa carta. De lá, o apóstolo também escreveu outras 3 cartas, lá da sua prisão domiciliar. Escreveu também Efésios, Colossenses e Filemão. Junto com Filipenses, são 4 cartas que Paulo escreveu em sua prisão domiciliar em Roma. Você vê isso lá no último capítulo de Atos, no capítulo 28 de Atos. Então, no capítulo 28 de Atos, você vai ver sobre a prisão domiciliar de Paulo, e de lá ele escreveu essas 4 cartas. Então, o tema central da carta é buscar a semelhança com Cristo. Então, o tema central da carta aos Filipenses é buscar a semelhança com Cristo. Também, outras pessoas vão também dar um seguinte tema, que seria a carta da alegria, por Paulo falar tanto sobre alegria lá no seu livro. Então, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, Paulo tem isso em mente. Então, um pouco da estrutura da carta a gente vai ver hoje, e depois de nós vermos essa estrutura, nós vamos encerrar o nosso estudo, e na próxima quarta-feira nós damos continuidade a esse estudo dessa carta, tá certo? Então, no capítulo, a carta de Filipenses, né, na sua estrutura, nós podemos ver que no capítulo 1, e versículo 1 e 2, tem a saudação. No versículos 3 a 11 do capítulo 1, a ação de graças e súplicas. Paulo demonstra o seu afeto aos filipenses. Versículos 12 ao 26 do capítulo 1, o apóstolo explica a sua situação, né, que contribui para o progresso do evangelho, e fala também da necessidade de permanecer em vida, pois sabia que era a vontade de Deus. Versículos 27 ao 30 do capítulo 1, há uma exortação à prática cristã em unidade. Então, Paulo sempre focava na estrutura aqui do seu texto em unidade. Havia ali discussões, havia divisão dentro da igreja também. Capítulo 2, versículos de 1 a 10. O amor fraternal é exigido entre os cristãos, observando o exemplo de Cristo. Então, focando no exemplo de Cristo. No versículos 12 a 18 do capítulo 2, o desenvolvimento espiritual é também responsabilidade do homem. A responsabilidade de Deus, né, divina, soberana, sobre a santificação do cristão, do santo, e também a responsabilidade humana. Então, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Paulo exalta o testemunho de Timóteo e Epafrodito, versículos 19 ao 30. Ele vai falar também lá, né? Honrai sempre homens como esses, homens de Deus, homens que estão à frente. Então a igreja precisa sempre estar atento a isso. Capítulo 3, versículos de 1 a 11, Paulo exorta aos filipenses que tomem cuidado com os falsos mestres. Então, todos esses temas nós vamos, aos poucos, nos aprofundar no decorrer do estudo da carta aos filipenses, tá certo? Versículo 12 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Então, inicia até o versículo 1 do capítulo 4. O tema: Paulo exorta os crentes de Filipos que vivam conforme o que já alcançaram, como cidadãos dos céus. Lembrando aquilo que eu falei, né? Que na mente dos filipenses eles tinham um apego e um valor tão, valorizava tanto por ser cidadãos romanos, né, que estavam esquecendo que eles eram cidadãos dos céus. E Paulo lembra isso nessa parte aí. No capítulo 4, do versículo 2 a 9, havia contenda entre duas irmãs. Então, ali há o conselho de Paulo para que haja unidade entre eles, que eles não deveriam andar ansiosos,
e que ocupassem suas mentes com coisas realmente que fizessem sentido. Então, Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E versículos 10 ao 20 do capítulo 4, Paulo declara a sua gratidão aos filipenses. E para finalizar, versículos 21 ao 23, a saudação e bênção. Então, irmãos, essa foi a estrutura, né, o panorama da carta aos Filipenses. Espero que os irmãos possam ter aprendido algo na história, né, daquilo antes, durante, né, e depois de Cristo. Nesse percurso, claro que poderia ter muito mais informações aqui, mas o tempo talvez não seria suficiente. Mas que seja pelo menos um despertar, né, para a sua curiosidade, para você buscar mais informações, buscar mais conhecimento. Não só na carta aos Filipenses, mas em outras cartas, né? Você vê como você pode, olhando o livro de Atos, aprender muita coisa. E ver as peculiaridades da cidade. Aquilo que aconteceu no primeiro contato de Paulo em determinada cidade. Paulo, como nós vemos outros escritos também, nós vemos detalhes que são ricos e podem nos ajudar. Então, que Deus nos ajude, nos capacite, nos fortifique a cada dia. E na próxima estudo, se Deus permitir, a gente vai dar continuidade ao estudo da carta aos Filipenses. Tá certo, irmãos? Então vamos orar. Em seguida estamos encerrados. Tá certo? Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua fidelidade, teu amor, por tua santa palavra. Nos ajuda, ó Pai, a sempre temer a Ti e estarmos sempre preparados para responder a cada um que pedir, Deus, a esperança da vida eterna, questionar a nossa salvação e que possamos, ó Pai, ensinar e defender a nossa fé. Te peço que o Senhor Deus abençoe no decorrer dessa semana, abençoe cada um dos irmãos, que todos possam ter uma boa noite de descanso. Oramos, agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém.